Você sente aquele gelo? Aquela indiferença que corta fundo, deixando um eco doloroso, quase físico, aí dentro do peito? Ela te ignora, não é? E essa ausência, essa maldita ausência, ela não sai da sua cabeça. Ela consome seus pensamentos, transforma seus dias em noites mal dormidas, suas refeições em momentos de pura angústia. Você fica aí vasculhando cada palavra trocada, cada olhar, cada mísero sinal, buscando um porquê, uma razão, uma explicação que simplesmente escapa, que dança fora do seu alcance como uma sombra traiçoeira. E se eu te dissesse, agora, olhando no fundo da sua alma através desta tela, que existe uma chave ancestral, poderosa, capaz não só de virar esse jogo sujo que estão jogando com você, mas de fazê-la perceber, com uma clareza que vai assustá-la, o valor imenso que ela deixou escapar o homem que ela está perdendo, e mais, fazê-la voltar não por súplica, não por pena, jamais, mas por admiração genuína, por um respeito profundo pela sua nova força, pela sua postura inabalável. Fique comigo, meu amigo, porque o que eu vou te revelar nos próximos minutos vai muito além de truques baratos de conquista, vai além de joguinhos infantis. Isso aqui é uma jornada, uma imersão profunda na sua própria transformação interna, uma metamorfose que terá reflexos externos tão surpreendentes que você mesmo vai duvidar do que está acontecendo. Prepare-se, porque você está prestes a despertar um poder que sempre esteve aí adormecido, esperando o momento certo para emergir. Mas antes, como todo guerreiro que se prepara para uma batalha decisiva, você precisa das suas ferramentas. Anote aí, mentalmente ou fisicamente, porque isso é crucial. Primeiro, um diário de reflexão. Sim, um simples caderno e uma caneta, mas que se tornarão seus maiores confidentes, o espelho da sua alma nesse processo. Segundo, um aplicativo de meditação guiada. Qualquer um que te conecte, que te ajude a silenciar o ruído externo e a ouvir a sua própria voz interior. Terceiro, acesso a escritos antigos sobre a serenidade. Pode ser Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto, filósofos estoicos que entendiam a fortaleza da mente como ninguém. E por último, mas fundamental, a técnica do ponto de vista elevado, uma poderosa ferramenta de visualização que vai te dar uma perspectiva completamente nova sobre os seus desafios. Lembre-se, e isso é vital, neste universo de aprendizado que estamos construindo juntos, cada atividade, cada pequeno passo, buscará um feedback interno imediato. O que é isso? É aquela sensação de clareza que surge depois de uma reflexão profunda. É o alívio que você sente ao liberar uma emoção tóxica. É o novo e surpreendente controle que você passará a ter sobre suas próprias reações. Você está pronto? Porque a jornada começa agora. Primeiro, vamos encarar de frente essa dor que te consome, esse monstro chamado indiferença, o grito silencioso da indiferença. A dor é real, não é? É uma sensação de invisibilidade, de ser um fantasma no mundo dela. Você envia aquela mensagem, talvez uma mensagem cuidadosamente elaborada, cheia de esperança, e vê a confirmação de leitura. Aqueles 2 tracinhos azuis que se transformam em punhais no seu peito. E então, o silêncio. Um silêncio que ensurdece, que grita mais alto que qualquer palavra áspera. A ansiedade começa a borbulhar, a crescer como uma maré escura, ameaçando te afogar. Você pega o celular a cada 30 segundos, a cada minuto. Uma olhada rápida, disfarçada, mas seu coração está ali, na tela, esperando um sinal. Qualquer sinal. É uma tortura autoimposta, um ciclo vicioso de expectativa e frustração. E o pior, você se sente impotente. Completamente impotente. Como se a chave para a sua felicidade, para o seu bem-estar, estivesse nas mãos dela e ela simplesmente se recusasse a girá-la. Você começa a acreditar no fundo da sua alma que a única solução é decifrá-la, entender o que se passa na cabeça dela, encontrar a combinação secreta que vai fazê-la te notar de novo. Mas deixa eu te contar uma coisa, um segredo que pode começar a aliviar esse peso nos seus ombros agora mesmo. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a indiferença dela não é sobre o seu valor. Não é um atestado da sua insuficiência.
É sobre ela, sobre as questões dela, as inseguranças dela, os medos dela, o momento de vida dela. Entender isso, absorver isso, é o primeiro passo para se libertar da culpa paralisante que te assombra. Quantas noites você já passou em claro, relendo conversas antigas, printando telas, analisando cada vírgula, cada emoji, procurando uma pista, um erro seu, um deslize que justifique esse tratamento frio. Essa busca externa, meu amigo, é um labirinto sem saída. Um labirinto que só te afunda mais na sua própria angústia. E se eu te disser mais uma vez que o poder para reverter essa situação, o poder para fazer essa indiferença se transformar em curiosidade, em interesse e, quem sabe, em arrependimento por parte dela, estivesse onde você menos procura, dentro de você. Exatamente. Não nela, não nas ações dela, mas na sua própria fortaleza interna. Hoje é o dia 1, o dia da sua decisão. O dia em que você pega aquele diário de reflexão, aquela caneta e faz o seu primeiro registro. Escreva sobre essa rejeição. Escreva sobre essa dor. Não segure nada. Deixe as palavras fluírem, mesmo que tremam, mesmo que saiam borradas pelas lágrimas. Descreva a indiferença dela, o que ela te causa, a raiva, a tristeza, a confusão. E então, no final dessa página, escreva sua meta. Não a meta de tê-la de volta a qualquer custo, mas a meta de se transformar. De se tornar um homem tão seguro de si, tão completo em si mesmo, que a presença ou a ausência dela não defina mais o seu valor, nem a sua paz. Essa é a sua primeira vitória. O primeiro tijolo na reconstrução da sua autoestima. A indiferença dela ainda dói, sim, mas algo mudou. Você decidiu parar de ser uma vítima das circunstâncias e começar a ser o arquiteto da sua própria realidade. Esse é o poder que você está começando a acessar. A dor da rejeição, quando canalizada da forma correta, pode ser o combustível mais potente para a sua evolução. Pense nisso. Quantos homens incríveis foram forjados no fogo da adversidade, no gelo da indiferença? Você não está sozinho nessa, mas a diferença é que a partir de hoje você não vai mais se afogar nessa dor. Você vai usá-la. Você vai transformá-la. Você vai sentir a queimação, o desconforto e vai dizer para si mesmo: isso não vai me destruir, isso vai me construir. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. É o início do fim do sofrimento passivo. Você deixa de ser o barco à deriva e assume o timão. E o mar pode estar agitado, pode haver tempestades, mas agora você tem um leme. Você tem uma direção. E essa direção é para dentro, para o seu núcleo, para a sua força primordial. Acredite, essa força existe. Ela está aí, esperando, para ser redescoberta. Agora, o segundo passo fundamental na sua ascensão, na sua jornada de resgate pessoal: erguer suas muralhas internas. Aqui começa a sua verdadeira jornada de poder, a descoberta da sua fortaleza interior, um conceito que ecoa através dos séculos, sussurrado pelos grandes mestres da serenidade, aqueles que encontramos nos escritos antigos. Pense nisso. Construir um núcleo de paz, um centro de comando dentro de você que seja absolutamente inabalável por tempestades externas. Imagine ser capaz de observar o caos ao seu redor, a indiferença dela, as pressões do trabalho, os problemas do dia a dia e, ainda assim, manter a sua calma, a sua clareza, a sua força. Isso não é um superpoder místico, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, treinada, fortalecida. E é exatamente isso que vamos fazer. Lembra do seu diário? Ele continua sendo seu aliado. Mas agora, adicionamos outra ferramenta poderosa: o aplicativo de meditação guiada. Talvez você nunca tenha meditado antes. Talvez ache que é algo complicado, esotérico, ou que simplesmente não é para você. Deixe esses preconceitos de lado por um instante. No dia 3 desta sua nova jornada, você vai fazer sua primeira sessão. Escolha uma meditação curta, de 5 ou 10 minutos. Algo focado em observar os pensamentos sem julgamento. Encontre um lugar tranquilo. Coloque seus fones de ouvido. Feche os olhos e apenas siga a voz do guia. Sua mente vai vaguear? Sim, com certeza.
Pensamentos sobre ela, sobre a situação, sobre o que você tem que fazer depois, vão surgir. Normal. A prática não é parar os pensamentos, mas sim observá-los como nuvens passando no céu, sem se agarrar a nenhum deles, sem julgá-los como bons ou ruins. Apenas observar. E a cada vez que sua mente se distrair, você gentilmente a traz de volta para a sua respiração, para a voz do guia. Essa simples prática, feita com consistência, começa a criar um espaço entre você e seus pensamentos, entre você e suas emoções. Você começa a perceber que você não é seus pensamentos, você não é suas emoções. Você é o observador. E nesse espaço, meu amigo, reside a sua liberdade. O foco, a partir daqui, muda radicalmente. Em vez de tentar controlar as ações dela, o que é impossível e desgastante, você se concentra no que você pode controlar. Suas reações, suas escolhas, seus pensamentos, suas emoções. Essa é a essência da filosofia estoica, que você vai começar a explorar. Os escritos antigos vão te mostrar que a verdadeira liberdade não está em moldar o mundo aos seus desejos, mas em moldar seus desejos e suas reações ao mundo como ele é. Parece resignação? Não é. É poder, é sabedoria, é parar de lutar batalhas perdidas e começar a investir sua energia onde ela realmente faz a diferença, em você mesmo. Pense em uma fortaleza medieval. As muralhas são altas, grossas, impenetráveis. Tempestades podem açoitar do lado de fora, exércitos podem cercar, mas lá dentro a vida continua, protegida, segura. Suas muralhas internas são assim. Elas não te isolam do mundo. Elas te protegem das intempéries emocionais. Elas te dão um refúgio seguro para onde você pode retornar sempre que o mundo exterior se tornar opressor. E como se constroem essas muralhas? Com cada meditação que você faz, com cada reflexão honesta que você registra no seu diário, com cada vez que você escolhe responder em vez de reagir impulsivamente, com cada vez que você lê uma passagem dos estoicos e aplica aquela sabedoria ancestral à sua vida moderna. É um processo gradual, tijolo por tijolo. Não espere resultados milagrosos da noite para o dia, mas espere progresso, espere pequenas vitórias diárias. Aquele momento em que você percebe que passou uma hora inteira sem pensar nela. Aquela situação estressante no trabalho que antes te tiraria do sério, mas que agora você consegue encarar com mais calma, com mais perspectiva. Esses são os sinais de que suas muralhas estão ficando mais fortes. E o mais incrível, essa fortaleza interna não é fria e vazia. Pelo contrário, ela se torna um espaço de autoconhecimento, de autoaceitação, de paz genuína. Um lugar onde você se sente verdadeiramente em casa consigo mesmo. E quando você está em paz consigo mesmo, quando você não precisa da validação externa para se sentir completo, algo mágico acontece. Você começa a irradiar uma energia diferente, uma energia de confiança, de serenidade, de autossuficiência. E essa energia, meu amigo, é incrivelmente atraente. Muito mais atraente do que a carência, a ansiedade ou a tentativa desesperada de agradar. A indiferença dela, que antes era o centro do seu universo, começa a perder o seu poder sobre você. Não porque você a esqueceu, mas porque você encontrou algo muito mais importante. Você mesmo. E essa descoberta, essa redescoberta, é o verdadeiro prêmio. É a fundação sobre a qual você vai construir não apenas a possibilidade de reconquistá-la, mas a certeza de construir uma vida plena e significativa, com ou sem ela. Essa é a promessa de erguer suas muralhas internas. Um trabalho árduo, sim, mas com uma recompensa que transcende qualquer relacionamento. A soberania sobre si mesmo. Continue firme. A cada dia um pouco mais forte. A cada desafio uma oportunidade de crescimento. Você está no caminho certo. Se o que eu disse até agora já está fazendo sentido para você, se essa faísca de esperança, essa chama de determinação começou a acender aí dentro do seu peito, faz um favor para mim e para você mesmo. Deixa um like neste vídeo. Mostra para o algoritmo, mas principalmente para você, que você está comprometido com essa jornada, que você está pronto para essa transformação. É um pequeno gesto,
mas é um passo, e cada passo conta. E então, chegamos ao terceiro estágio crucial da sua metamorfose, o momento de mergulhar fundo na alquimia da transformação pessoal. Aqui é onde a teoria encontra a prática de forma intensa, onde você começa a ver e sentir as mudanças de maneira mais palpável, mais real. Estamos falando de usar aquelas ferramentas que já introduzimos: o diário de reflexão, a meditação guiada, os escritos antigos, não como tarefas ocasionais, mas como rituais diários, como pilares da sua nova rotina de autoconstrução. E vamos adicionar mais uma carta poderosa a esse baralho: a técnica do ponto de vista elevado. Lembra que eu mencionei a importância do feedback interno imediato? Clareza, alívio, novo controle. É aqui que isso se torna o seu norte, a sua bússola. A cada dia, você vai buscar ativamente esses sinais internos de progresso. Não é sobre perfeição, é sobre percepção. Perceber as pequenas mudanças, as novas sensações, os insights que surgem. O seu diário de reflexão, por exemplo. Ele não é mais apenas um lugar para desabafar a dor inicial. Ele se torna um laboratório de autoconhecimento. Você vai usá-lo para processar suas emoções de forma construtiva. Sentiu raiva hoje? Em vez de reprimir ou explodir, você vai escrever sobre ela. De onde ela veio? Qual gatilho a disparou? O que ela está tentando te dizer? Você vai dissecar essa emoção, entendê-la, e então decidir como responder a ela de uma forma alinhada com o homem que você está se tornando. Sentiu uma pontada de tristeza ao lembrar dela? Permita-se sentir, mas depois questione. Essa tristeza é produtiva? Ela está me ajudando a crescer ou me mantendo preso ao passado? O diário se torna um diálogo constante consigo mesmo. Um espaço seguro para ser vulnerável e, ao mesmo tempo, incrivelmente forte. E a meditação? Aquelas sessões de 5 ou 10 minutos podem se expandir para 15, 20 minutos. Ou, talvez você descubra que sessões mais curtas e frequentes funcionam melhor para você. O importante é a consistência. Com a prática contínua, você vai notar que a sua capacidade de observar seus pensamentos sem se identificar com eles aumenta significativamente. Aquela voz interna crítica, aquela que te dizia que você não era bom o suficiente, que você a perdeu por sua culpa, começa a perder força. Você a ouve, mas não acredita mais nela incondicionalmente. Você desenvolve o que os psicólogos chamam de defusão cognitiva, a habilidade de se distanciar dos seus pensamentos e vê-los como o que realmente são. Apenas eventos mentais, não verdades absolutas. Esse é um superpoder, meu amigo. Um verdadeiro divisor de águas na sua saúde mental e emocional. Agora, vamos falar da técnica. Do ponto de vista elevado. É uma ferramenta de visualização simples, mas profundamente transformadora. Quando você estiver se sentindo sobrecarregado por uma situação, especialmente em relação à indiferença dela ou a qualquer outro desafio que pareça intransponível, encontre um momento tranquilo. Feche os olhos, respire fundo algumas vezes e então imagine que você está se elevando, como se estivesse em um drone ou em um balão, subindo cada vez mais alto acima da situação. Veja a si mesmo lá embaixo, envolvido no problema. Veja o contexto todo. Continue subindo até que você possa ver a cidade inteira, o país, o continente, o planeta. De repente, daquela perspectiva cósmica, o seu problema, aquela dor que parecia consumir todo o seu universo, começa a parecer menor, mais gerenciável. Você ganha uma perspectiva que era impossível de alcançar quando estava imerso no olho do furacão. Essa técnica não minimiza a sua dor, mas ela a contextualiza. Ela te ajuda a ver que a sua vida é muito maior do que esse único problema, que você é muito mais do que essa única relação. Ela te dá espaço para respirar, para pensar com mais clareza, para tomar decisões mais sábias, menos reativas. Use-a sempre que se sentir preso, sempre que a ansiedade ameaçar te dominar. E os escritos antigos? Continue mergulhando neles. Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto. Eles não são apenas filósofos de um passado distante. Eles são mentores, treinadores da mente e do espírito.
Suas palavras sobre aceitar o que não podemos controlar, sobre focar na nossa própria virtude, sobre encontrar a serenidade em meio ao caos, são atemporais. Leia um trecho por dia. Reflita sobre ele. Anote no seu diário como aquela sabedoria se aplica à sua vida, aos seus desafios atuais. Você vai se surpreender com o quão relevantes e práticos são esses ensinamentos. A cada dia que você pratica essas ferramentas, você está ativamente engajado na alquimia da sua transformação. Você está pegando o chumbo da sua dor, da sua frustração, da sua impotência e transmutando-o no ouro da sua resiliência, da sua sabedoria, da sua força interior. E o feedback interno? Preste atenção a ele. Depois de uma sessão de escrita, no diário onde você conseguiu desvendar uma emoção complexa, como você se sente? Mais leve? Com mais clareza? Esse é o feedback. Depois de uma meditação onde você conseguiu acalmar sua mente, mesmo que por alguns instantes, como você se sente? Mais centrado? Menos reativo? Esse é o feedback. Depois de usar a técnica, do ponto de vista elevado, e ver seu problema de uma nova perspectiva, como você se sente? Menos oprimido? Com um novo senso de possibilidade? Esse é o feedback. Esses pequenos momentos de alívio, de clareza, de controle recuperado são a prova de que você está no caminho certo. Eles são o combustível que vai te manter motivado, mesmo quando a jornada parecer difícil. Lembre-se, a indiferença dela pode ter sido o catalisador, o empurrão inicial. Mas essa jornada, essa transformação, agora é sobre você. É sobre se tornar a melhor versão de si mesmo, independentemente do que ela faça ou deixe de fazer. E essa, meu amigo, é a verdadeira liberdade. É o poder que ninguém pode tirar de você. Continue praticando, continue crescendo, continue se transformando. A alquimia está acontecendo dentro de você. A cada momento que você escolhe o crescimento, em vez da estagnação, a força, em vez da autopiedade, você está se tornando o alquimista da sua própria vida. Quero fazer uma pausa rápida aqui, porque o que estamos construindo juntos é poderoso. E eu quero saber como isso está ressoando com você. Comenta aqui embaixo agora mesmo qual dessas ferramentas, o diário, a meditação, os escritos antigos, o ponto de vista elevado, você sente que vai ser mais impactante na sua vida nesse momento? Ou talvez seja a combinação delas. Compartilhe seus pensamentos. Sua jornada, sua voz, ela inspira outros homens que podem estar passando exatamente pelo mesmo que você. E essa troca, essa comunidade, é parte fundamental da nossa força. Então não hesite, deixe seu comentário. E agora, meu amigo, prepare-se para o quarto e talvez mais surpreendente estágio desta jornada, o magnetismo da autenticidade restaurada. Depois de semanas, talvez meses, dedicando-se a erguer suas muralhas internas, a praticar a alquimia da transformação pessoal, algo começa a mudar, algo profundo. E essa mudança interna, essa força recém-descoberta, essa paz que você cultivou com tanto esmero, ela não fica contida apenas dentro de você. Ela começa a irradiar, ela começa a transbordar. E é aqui que os reflexos externos começam a aparecer, muitas vezes de formas que você nem imaginava. Lembra daquela indiferença, dela que tanto te feria? Aquela parede de gelo que parecia intransponível? Você vai começar a notar que ela pode começar a vacilar. Não porque você fez algum truque de manipulação, não porque você implorou ou enviou mensagens desesperadas. Pelo contrário, você provavelmente parou com tudo isso. Mas porque a sua energia mudou. A sua vibração é outra. Você não é mais aquele homem carente, ansioso, orbitando em torno dela, esperando migalhas de atenção. Você se tornou um homem centrado, seguro, com uma vida própria, com interesses próprios, com uma paz interior que é palpável. E essa autenticidade, essa autossuficiência, é incrivelmente magnética. Pense nisso. O que é mais atraente? Alguém que constantemente busca validação externa, que parece incompleto sem o outro? Ou alguém que está pleno em si mesmo, que exala confiança e serenidade, que parece ter um universo rico e interessante dentro de si?
A resposta é óbvia, não é? A indiferença dela, que antes era uma arma poderosa para te desestabilizar, começa a perder o efeito. Por quê? Porque você não está mais reagindo da mesma forma. Se ela te ignora, você não entra em pânico. Você não corre para o celular. Você não passa dias remoendo. Você simplesmente continua com a sua vida, focado nos seus objetivos, nutrindo a sua paz interior. E essa sua não reação, essa sua calma diante do que antes te destruía, isso sim é poderoso. Isso sim envia uma mensagem muito mais forte do que qualquer palavra. Ela pode começar a se perguntar: o que aconteceu com ele? Ele não está mais correndo atrás. Ele parece diferente, mais forte, mais seguro. A curiosidade pode começar a surgir. Aquela certeza que ela talvez tivesse de que você estaria sempre ali, disponível, esperando, começa a ser abalada. E é nesse momento que a dinâmica de poder, que antes estava totalmente desequilibrada, começa a se inverter. Mas aqui está o ponto crucial, o segredo para que essa mudança seja genuína e duradoura. Você não pode fazer nada disso com o objetivo principal de tê-la de volta. Se o seu foco continuar sendo ela, se cada ação sua for calculada para provocar uma reação, nela você ainda estará preso no jogo dela. Ainda estará entregando o seu poder. A verdadeira transformação acontece quando a sua motivação é interna. Quando você busca a sua própria validação, a sua própria paz, o seu próprio crescimento, pelo seu próprio bem. O possível retorno dela, a mudança na atitude dela. Isso se torna um efeito colateral bem-vindo, mas não o objetivo final. Entende a diferença? É sutil, mas é fundamental. Quando você chega a esse ponto de desapego genuíno do resultado em relação a ela, quando a sua felicidade e o seu valor não dependem mais da aprovação ou da presença dela, é aí que você se torna verdadeiramente irresistível. Não apenas para ela, mas para a vida. Porque você está operando a partir de um lugar de abundância, não de escassez. Você não precisa dela para se sentir completo, porque você já é completo. E essa energia de completude e de autossuficiência é como um imã. As pessoas são naturalmente atraídas por quem está bem consigo mesmo, por quem tem luz própria. Você pode notar que não apenas ela, mas outras pessoas também começam a te tratar de forma diferente. O respeito aumenta. As oportunidades surgem. A sua presença se torna mais marcante, mais impactante. E se ela voltar? Se ela demonstrar interesse novamente? Aí, meu amigo, você estará em uma posição de poder completamente diferente. Você não estará mais desesperado por ela. Você terá opções. Você terá clareza para decidir se quer ou não reatar essa conexão. E se sim, em quais termos? Nos seus termos. Porque você aprendeu o seu valor. Você construiu a sua fortaleza. Você não vai mais se contentar com migalhas. Você não vai mais tolerar desrespeito ou indiferença. Você se tornou o guardião da sua própria paz, do seu próprio valor. E isso é inegociável. Esse é o magnetismo da autenticidade restaurada. Não é um truque, é o resultado natural de um profundo trabalho interno. É a sua luz interior brilhando tão forte que se torna impossível não ser notada. Mas lembre-se sempre, o maior prêmio dessa jornada não é o olhar de admiração dela, mas o seu próprio olhar de admiração no espelho ao reconhecer o homem incrível que você se tornou. Forte, resiliente, autêntico, livre. Continue nesse caminho. Continue cultivando essa força. O universo tem uma maneira curiosa de trazer de volta aquilo que soltamos com verdadeira intenção de seguir em frente, mas agora você estará pronto para receber, ou não, de um lugar de inteireza, e não de necessidade. E essa é a maior vitória de todas. A sua nova postura não é uma fachada, é a expressão genuína do seu eu mais forte. E isso, meu caro, é algo que dinheiro não compra e que ninguém pode tirar de você. Você se lembra daquele homem que se sentia invisível, consumido pela ausência dela? Olhe para você agora. Olhe o quanto você já caminhou. A indiferença dela foi apenas o casulo. Você está se tornando a borboleta. Oi. E se você chegou até aqui, se você acompanhou cada passo dessa jornada intensa e transformadora, e se sente que algo realmente poderoso despertou dentro de você,
Então eu te faço um convite final, mas crucial. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de homens que estão ativamente reescrevendo suas histórias, que estão buscando essa força interior e essa autenticidade, então se inscreve agora no canal. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode te ajudar a continuar crescendo, a continuar se fortalecendo, porque essa jornada não termina aqui, ela é contínua. E ter uma tribo, ter um suporte faz toda a diferença. Junte-se a nós. Lembre-se, meu amigo, daquele gelo inicial, daquela dor cortante da indiferença. Ela foi o ponto de partida, o chamado para a sua aventura. Mas o que você descobriu no caminho foi muito mais valioso do que qualquer reconquista. Você descobriu a sua própria força indomável, a sua capacidade de se reerguer, de se reinventar, de construir uma paz interior que não depende de mais ninguém além de você mesmo. As ferramentas que você aprendeu a usar, o diário, a meditação, os escritos antigos, a técnica do ponto de vista elevado, são suas aliadas para a vida toda. Continue usando-as. Continue se aprofundando nelas. A transformação é um processo contínuo, uma escalada constante rumo à sua melhor versão. E quanto a ela, se ela perceber o valor que perdeu, se ela voltar por admiração genuína pela sua nova força, caberá a você, do alto da sua nova perspectiva, do seu novo centro de poder, decidir o que fazer. Mas uma coisa é certa, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais permitirá que a indiferença de alguém defina o seu valor ou destrua a sua paz. Você despertou um poder adormecido, e esse poder, uma vez desperto, nunca mais volta a dormir completamente. Ele está aí vibrando, pulsando, pronto para te guiar, para te proteger, para te impulsionar na direção dos seus maiores sonhos, das suas maiores realizações. A jornada foi intensa, eu sei. Talvez dolorosa em alguns momentos. Mas olhe para trás por um instante. Veja o caminho que você percorreu. Sinta a diferença. Aquele eco doloroso da ausência dela, ele está diminuindo, não está? Sendo substituído pela voz firme da sua própria autoconfiança. Continue. Avance. A vida te espera, com todas as suas possibilidades. E você agora está mais do que pronto para encará-la de frente, como o homem forte, resiliente e autêntico que você se tornou. A chave ancestral não era sobre mudá-la, era sobre mudar você. E você conseguiu. A verdadeira vitória não é tê-la de volta, mas ter se encontrado no processo. E isso, meu irmão, isso não tem preço. Vá em frente e viva a sua nova história. Com poder, com propósito, com paz. Você merece.